Amigos, amigas, um tema hoje que vai exigir reflexões e isenção. Falar de mitos. Mitos são condições de percepção cultural criados e que a base que se possa classificar aquela condição como mito é a falta de consistência, a falta de fundamentação. Ou seja, mitos são mentiras vestidas com a roupa adequada, né? Você põe lá um smoking, põe lá um tuxedo, bota uma roupa bonita e cria um conceito e acaba criando um mito. O que é? Mito é uma mentira metida à besta, né? Vamos falar assim. E um dos mitos mais perversos que foram criados dentro da medicina são as doenças da velhice. Tão forte é esse mito, a classificação até evoluiu. Ela foi promovida à categoria de doenças próprias e inevitáveis da velhice. Nós poderíamos passar um dia inteiro aqui refletindo sobre esse mito, mas eu gostaria de começar a analisar esse mito através da reflexão sobre uma analogia extremamente simples, para que a gente possa entender se essas doenças são realmente próprias e principalmente inevitáveis da velhice. Vamos imaginar que eu tenho aqui duas máquinas. Um carro fabricado em um determinado ano, aqui do outro lado, um carro da mesma marca, fabricado no mesmo ano. Tenho dois carros semelhantes. Esses dois carros saíram da fábrica, foram para a concessionária, foram comprados no mesmo dia por proprietários diferentes que passaram a usar esses carros em regimes diferentes. O primeiro proprietário era o bobão. Era o proprietário que seguia o manual de instruções, observava que lá tinha escrito: traga o seu carro para revisões preventivas com 1 ano ou 10 mil quilômetros, o que completar primeiro. Levava, fazia as revisões, trocava o filtro do óleo, trocava o óleo, regulava os pneus, balanceava, alinhava a direção. Não esperava que uma lâmpada vermelha acendesse no painel dizendo assim: olha, agora o negócio piorou, agora tem um defeito que você vai ter que corrigir. Era o proprietário bobão. Esse proprietário usou esse carro durante anos e anos e anos e anos a fio. Chegou lá na frente, 15 anos que ele usava esse carro, 875 mil quilômetros. Ele ainda conseguiu vender esse carro em bom estado para um segundo bobão que continuou usando esse carro do mesmo jeito. Um dia, esse segundo bobão era um sujeito mais cuidadoso ainda e resolveu transformar esse carro em uma joia. Colocou ele lá no Museu do Automóvel. Passou a dar manutenção, passou a dar todos os cuidados que esse carro merecia e esse carro continuou vivendo e envelhecendo, mas o envelhecimento passou a ser um fator atemporal. Porque esse carro continuava envelhecendo, mas não ficava velho. Ele recebeu uma visita um dia lá e o visitante ficou espantado. Ele disse: nossa, eu estou aqui sem acreditar que esse carro completou 104 anos de idade e ainda assim a pintura brilha. O carro está completamente preservado. Eu sentei, liguei o motor, parecia aquele dia 104 anos atrás quando eu tirei esse carro da concessionária. Essa foi uma maneira de envelhecer essa máquina. Essa máquina está envelhecendo, preservando suas capacidades principais, mantendo-se útil e funcional e não ficou velha. O mesmo carro, comprado no mesmo dia por um outro proprietário, espertão, sabichão, gosta de levar vantagem em tudo, certo? Esse cara passou a usar esse carro de maneira inconsequente. Colocava o carro em qualquer estrada, não se preocupava em levar para as revisões, olhava para o painel, não tinha nada de errado acontecendo aparentemente, porque nenhuma luz vermelha acendeu, negligenciava as revisões preventivas, nunca abriu o manual para saber quando seria a próxima revisão, porque nem a primeira ele fez, continuou usando essa máquina, ao Deus dará. Um belo dia, depois de alguns anos que usava essa máquina, teve a insatisfação e a surpresa de observar que, de repente, do nada, de lugar nenhum, sem motivo algum, ele começou a perceber uma fumaça branca se elevando do capô desse carro. Depois de algum tempo, continuando a andar nessa estrada, ele observou que uma luz vermelha acendeu lá no painel, assim, acendia e piscava. Antes que ele pudesse parar esse carro, ele ouviu um barulho. O motor estourou e o carro parou naquele exato momento. Conclusão: meu Deus, este carro até 10 minutos atrás estava perfeito, não tinha doença alguma, não tinha problema algum. E agora, subitamente, o carro adoece e me deixa aqui numa pane, no meio de uma autoestrada, não vou conseguir chegar ao meu destino. Mas tem solução. Eu vou ligar para o 0800, que é um reboque 24 horas,
E o tratamento para esse carro vai ser o seguinte: olha, senhor, venha buscar aqui o meu carro no reboque que eu preciso levar lá na concessionária. Ao chegar na concessionária, a primeira surpresa: abre-se o manual do proprietário, não tem um único carimbo de revisão. Esse carro foi comprado e nunca entrou na concessionária para fazer uma revisão preventiva. Agora, coloca o carro lá no macaco, começa a fazer o diagnóstico. Amortecedores pifados, pneus carecas, motor fundiu, freios acabaram. Dentro da lataria, ferrugem em todos os setores. Aí o cara chega lá com a conta, ó. Senhor, o seu carro ainda tem jeito, tá? Só que o orçamento para consertar essa máquina, depois que o senhor deu e tirou dela tudo e não deu para ela nada de manutenção, vai custar mais caro do que comprar um carro novo. Tem conserto, mas é completamente estúpido o senhor investir esse dinheiro no conserto. Conclusão, o seu carro deu perda total. Não vale a pena consertar. Esse cenário, qualquer um de nós é capaz de entender. Mas se eu agora transpuser a mesma analogia para duas máquinas chamadas corpos humanos, que nasceram no mesmo dia e foram criados dentro de filosofias diferentes. Tinha o sujeito que nasceu e foi educado a ser bobão. Ser bobão, o que é? Durma no horário certo, obedeça, estude, pratique atividade física, alimente-se bem, de maneira regular, com alimentos vivos, com alimentos saudáveis. À medida que você vai envelhecendo e vai deixando de produzir certas coisas, como hormônios, como alguns micronutrientes, vá suplementando, vá dando manutenção preventiva a essa máquina. E esse bobão aqui chegou aos 80 anos de idade capaz de correr a maratona. Chegou aos 89 anos de idade, nunca teve uma doença que lhe permitisse ou lhe tivesse que internar no hospital. Esse sujeito bobão está envelhecendo, mas não ficou velho, porque ele foi capaz de entender que essa máquina chamada corpo humano é altamente sensível a um programa de manutenção preventiva e passa a sofrer desequilíbrios brutais quando chega à nossa vida uma coisa inevitável chamada quedas hormonais e incapacidade de manter níveis hormonais fisiológicos. O outro espertalhão, ou ignorante, foi criado e deu nessa máquina da forma como imaginava. Vai para as baladas, bebe, fuma, não se cuida, se alimenta mal, dorme mal, é estressado, está obeso. Essa máquina tem um limite de reparo natural e quando esse limite é exaurido, ela vai perder a briga para o tempo, não pela idade, mas pela falta de qualidade nessa manutenção. Duas máquinas que estão envelhecendo chegaram à mesma idade cronológica, mas têm idades biológicas, estados de conservação completamente diferentes. Amigos, amigas, as doenças próprias e inevitáveis da velhice, 90% delas estão nessa base. Não cuidarmos do estado de conservação achando que essa máquina é imune ou não precisa de um processo de manutenção. Eu poderia colocar aí doenças estúpidas e desnecessárias que matam milhões de pessoas em todo o mundo, como o infarto agudo do miocárdio é uma doença estúpida e desnecessária, a osteoporose é uma doença estúpida e desnecessária, o câncer é uma doença estúpida e desnecessária, a obesidade é uma doença estúpida e desnecessária e por aí vai. O diabetes e tantas outras. Essas doenças não ocorrem porque você é um azarado, porque você tem uma má genética ou porque você está velho. Essas doenças tendem a ocorrer porque você não está sendo orientado para tratar de se manter prevenindo essas doenças através de várias estratégias, de vários recursos que a medicina moderna já pode trazer até você. Conclusão: essas doenças pertencem a uma outra classe. Essas doenças não pertencem ao acaso, não pertencem ao esmo, não pertencem à idade. Essas doenças pertencem a uma outra doença voraz chamada ignorância. As doenças da velhice são doenças da ignorância. E é essa doença que nós lutamos todos os dias para tratar e amenizar, trazendo informações consistentes que possam fazer as pessoas refletir sobre como estamos vivendo e como queremos e iremos viver. Muito obrigado e um forte abraço a todos.